Boas palavras para um bom dia. Continuando as nossas histórias de mulheres que resistiram ao patriarcado, que se destacaram no seu tempo, vencendo obstáculos, vencendo a resistência da sociedade preconceituosa, que não admitia que mulheres tivessem algum lugar de destaque, nós hoje vamos falar de uma compositora judia-alemã, Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn Bartholdy, e depois foi chamada de Fanny Hensel, porque se casou com o pintor prussiano da corte prussiana Wilhelm Hensel, com quem teve um filho. Teve outras tentativas de filhos, mas naquela época se perdiam muitos filhos, né? E um filho sobreviveu a ela, viveu até alta idade, e inclusive escreveu uma biografia sobre a mãe, o Sebastian Hensel. E eu quero falar que essa questão das compositoras, né, mulheres, como foi difícil através dos séculos, até hoje no mundo contemporâneo nós temos muito menos compositoras mulheres do que homens, né? Ou que pelo menos mulheres que se destacam, porque não tiveram a mesma oportunidade, o mesmo valor, a mesma valorização e o mesmo estímulo que os homens sempre tiveram, né? Eu me lembro agora da Anna Mozart, irmã do Wolfgang Amadeus Mozart, ele considerado um dos maiores gênios da humanidade, mas não sei se vocês sabem que quando ele fazia concertos com 5, 6, 7 anos de idade pela Europa inteira como menino prodígio, a sua irmã Anna Mozart fazia concertos junto com ele, e ela também compunha, ela era mais velha, assim como a Fanny Mendelssohn era mais velha que o Felix Mendelssohn, que foi quem se tornou famoso, né? E a Fanny também compunha e tocava desde muito jovem. Aos 13 anos de idade, a Fanny Mendelssohn simplesmente ofereceu de presente para o pai a execução de todas as peças do Cravo Bem Temperado de Bach. Quem conhece música sabe que é bem complexo, e ela com 13 anos de idade já sabia tocar, e bem, todos, né? Todas as peças do Cravo Bem Temperado. Então, voltando para Anna Mozart, a Anna Mozart assim, viajou a Europa inteira junto com Mozart e compunha também já desde muito cedo. E quando ela fez 18 anos, o pai falou: então agora acabou, você vai se casar, não vai mais compor, não vai mais tocar, não vai mais se apresentar, e acabou. Até hoje nós não temos nenhuma obra da Anna Mozart, não sabemos, né? Chamada Nannerl, que é um apelido carinhoso, né? Em austríaco. Nunca encontramos, e supõe-se que mesmo algumas obras do Mozart possam ser dela, porque como ela não podia publicar, que aliás aconteceu isso nesse caso com o Felix Mendelssohn e com a Fanny, o Felix publicou, depois hoje sabemos, né? O Felix publicou algumas obras da irmã no nome dele, né? E ela, assim, a Fanny Mendelssohn, ela foi uma menina prodígio também, compunha, com 14, 15 anos já compunha, né? Mas é claro que essas grandes, as compositoras em geral, que houve, né, algumas na Idade Média, como eu citei aqui a Hildegard von Bingen, houve na Idade Moderna, no Renascimento, houve algumas compositoras, né, que conseguiram furar o bloqueio do machismo e do patriarcado, mas o que acontece? Na sua maior parte, e é o caso da Fanny, né, é o caso da Clara Schumann, que era amiga da Fanny, esposa do Schumann, né, não conseguiam, não compunham para orquestra, não compunham óperas, não compunham grandes obras. Por quê? Porque elas não se apresentavam, né? Não podiam se apresentar em público, até que a Clara Schumann depois começou a se apresentar, mas a Fanny Mendelssohn, ela não se apresentava em público. Ela tentou driblar essa situação e foi interessante como ela conseguiu, porque os Mendelssohn, que o pai da Fanny e do Félix, e havia mais 2 irmãos, a Rebecca e o Paul, o pai era um banqueiro, então tinha dinheiro. E moravam numa grande mansão em Berlim. E o que acontece? Antes ainda, quando o Félix estava ainda em casa, ainda não havia saído, ainda não morado em outra cidade, casado, etc.,
eles faziam o chamado Sonntagskonzert, que era um dos concertos de domingo, e que ia 200 pessoas, né? Pessoas, filósofos, poetas, todos os grandes compositores, Liszt, Chopin, todos os filósofos como Hegel, poetas como Heine, como o escritor Hans Christian Andersen, de histórias infantis, todos frequentavam a casa dos Mendelssohn, né, nesses concertos de domingo. Quando o Félix saiu, a Fanny assumiu esses concertos e ela chegava a reger os quartetos, os sextetos, orquestra, pequenas, né, pequenas orquestras, porque ainda nem havia filarmônica sinfônica naquela época, começo do século XIX, né? E ela chegava a reger, né, inclusive na véspera da morte dela, né, que foi em maio de 1847, ela estava preparando um concerto, estava regendo, estava ensaiando um concerto, né, com coral, etc. E ela teve um AVC, né? Aliás, toda a sua família morreu no AVC. Seu pai, sua mãe, ela, depois o Félix Mendelssohn, depois de 6 meses também morreu, depois a sua irmã Rebeca, depois de alguns anos, também morreu. Todos morreram de derrame, né? De derrame fulminante. Naquela época não se media pressão, não se tinha nada, né? Não se tomava remédio, não se sabia nada. Isso, então, era na primeira metade do século XIX. Mas ela compôs mais de 400 obras em 42 anos de vida, né? E essas obras ficaram esquecidas, não publicadas. Algumas foram publicadas durante a sua vida, mas ela não conseguiu apoio nem do seu irmão para publicar. No final, no último ano da sua vida, ela publicou por conta própria A Revelia do Irmão. O pai não queria, o pai morreu antes dela, bem antes, mas aí ficou o irmão, né? E o irmão não queria, embora fosse mais novo, ele não apoiava aquelas falas machistas. A Fanny está muito bem como mãe de família, como dona de casa, né? E quando ela resolveu, finalmente, autonomamente, sem consultar ninguém, mas tem que se dizer, o marido dela, o Wilhelm Hensel, apoiava a publicação das obras, ela fez a publicação e ela conta no seu diário: até agora o Félix não falou nada. Finalmente, depois ele falou, mas falou assim, né, meio ambiguamente, falando que ele esperava que ela só colhesse flores dessa publicação como autora e que ela não colhesse os espinhos, e etc. E ela fala no diário dela que, apesar de ela saber que ele tinha falado essas palavras meio forçadas, porque não era o desejo dele que ela publicasse as obras, ainda assim ela tinha ficado levemente contente que pelo menos ele tinha manifestado alguma palavra de apoio. Mas quando ela morreu, o remorso bateu, né? E ele foi então publicar correndo as obras dela, mas 6 meses depois ele faleceu e não deu tempo. E até hoje há obras dela que não foram publicadas. Só no século XX que ela começou a ser tocada, valorizada e falada como a outra Mendelssohn, né? Porque o Félix, que de fato era um gênio, que compôs coisas maravilhosas, sempre se sobrepôs, foi valorizado, e ela, como mulher, não foi ressaltada como deveria com seu talento. Agora, é preciso dizer que ela era apaixonadíssima pelo marido, ela casou por vontade própria, eles se escolheram mutuamente, tiveram um filho. Ela não era uma pessoa que foi constrangida a se casar, apesar de ela tenha sido constrangida a não se apresentar em público, a não publicar as suas obras, mas ela dividiu, de certa maneira, a vida familiar com a composição, tanto que ela produziu muito, 42 anos, mais de 400 obras, mas ela também fez oratórios, fez música sacra, lieds, que foi o forte dela, que são canções, né, que eu já falei aqui, eu gosto muito. Mas assim, para a gente encerrar, queria só posso 10 segundos, de um trechinho do noturno dela, que é muito bonito. Então, esta foi a Fanny Mendelssohn.
Aliás, ambos, Fanny e Felix Mendelssohn e a Rebecca, o Paul, foram netos do Moses Mendelssohn, grande judeu filósofo, teólogo do século XVIII. Então era uma família que já vinha cultivando a intelectualidade, as artes. Antes, membros da família foram amigos de Bach, enfim, e o próprio Felix Mendelssohn ressuscitou Bach na cultura alemã, que tinha sido esquecido apesar da sua genialidade. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.